Oi, gente! E aí, como vocês estão? Eu vim aqui hoje, conforme prometido lá no Instagram. Eu disse que ia compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e eu vim aqui falar hoje sobre casamento. Yes! Então, gente, eu sei que é muito chato isso, todo mundo faz, mas eu tenho que dividir isso. Dá um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que esse vídeo seja cura para outros casamentos também. E ativa o sininho! Vamos lá. Bom, gente, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Eu comecei a namorar. Namorei, passei a adolescência e tal, beleza. Quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu estava grávida. Pra mim foi muito difícil. E eu tive que aprender a ser mãe, ser esposa, porque eu decidi me juntar com o pai do meu filho. E eu tive que aprender muita coisa, então eu surtei. E aí eu não era nem de longe uma boa esposa. E não fazia as minhas coisas dentro de casa, as minhas obrigações. Eu achava que eu não era obrigada a nada. Eu não sou obrigada a nada, porque se eu estivesse na casa da minha mãe, eu tinha comida, eu tinha roupa lavada, de fato. E aí eu resolvi me separar quando meu filho tinha 2 anos. É aqui que começa a nossa história. Eu resolvi me separar e eu fiquei 1 ano separada. E aí eu não era casada no papel da primeira vez, eu só havia me juntado, amigado, né? Juntado às escovas de dente. Da segunda vez, teve um dia que eu falei, cara, eu tava vivendo uma vida de balada e tal, eu falei, hello, você tem uma família, teu filho tá crescendo, e aí, você vai ficar até quando nisso? E eu falei, uau, preciso tomar uma atitude, é hora de amadurecer, passei 1 ano indo pra balada, mas chega, pra mim já deu, e é hora de, né, a vida tá passando, meu filho tá crescendo, as coisas precisam mudar. Lembrei de que há uns 8 anos atrás, uma moça me parou no meio da rua e falou assim, Jesus te quer de volta. E eu falei, tá loucona, me separando, tô querendo sair de casa e ela vem me falar que Jesus me quer de volta. Me poupe. Eu quero só viver a vida, viva la vida, só quero viver a vida. E aí não fui pra igreja coisíssima nenhuma. Passado assim mais ou menos uns 8 anos depois, a minha cunhada, ela falou assim, eu tava voltando com meu marido, decidi voltar, tal, tentar mais uma vez, reconstruir a minha família. Minha cunhada, ela falou assim pra mim, já conheci uma igreja, você quer ir comigo qualquer dia? Eu falei, vamos. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, uma moça, que também se chamava Jéssica, ela veio cantar um louvor no meu ouvido e ela falou assim, Jesus pediu pra eu vir cantar essa música pra você no teu ouvido, e que, tô até arrepiada, e que você já sabia sobre o que era, você ia entender. E aí Deus me fez lembrar que ele tinha me chamado há 8 anos atrás pra eu voltar, e eu disse que não, que aquela mulher tava louca, que eu não ia voltar coisa nenhuma, e que eu queria viver minha vida sem Deus. E aí eu lembro que, beleza, eu chorei naquele culto, me senti importante, porque Deus tinha usado uma pessoa pra falar comigo, pra cantar uma música pra mim. Fui embora. E aí não voltei mais pra igreja, de tão importante que eu me senti. Aí, passado um tempinho, eu fui de novo, aí eu ia um dia e ficava 2 meses sem ir. Enfim, fui capengando e firmei. Aí decidi voltar pra igreja. E aí eu me lembro que eu comecei a estar numa pegada de monte e tal, e aí aconteceu algo no monte, e que eu sabia que eram por conta de algumas brechas e tal. Enfim, Deus me fez entender aquela história de uma forma diferente, e eu decidi casar. Não, eu decidi me batizar. Só que pra eu me batizar, eu não podia estar tendo relações sexuais sem casar. Agora eu vou decidir, ou eu caso, ou eu sumo. E eu falei isso pro meu namorado. Querido, é o seguinte, eu quero me batizar. Ele falou, legal, boa sorte. E eu falei, então, é aí que você entra, porque eu não posso me batizar sem casar. E ele, como assim? Casar pra quê? Tipo assim, a gente acabou de vir de um relacionamento conturbadíssimo, que a gente faltou se matar. E agora você quer assinar um papel, amiga? Não quero não. E aí ele falou, calma, isso que eu falei, você não tá entendendo. Ou você casa, eu coloquei ele na parede. Ou você casa, ou você nunca mais olha pra minha cara. E ele falou, vamos casar? Falei, beleza, então já vamos lá, porque quem quer faz acontecer. Para de mimimi. E ele soava frio. Parecia que não sei o que tinha acontecido, isso é que foi só no civil. E aí, eu me lembro, marquei a data e tal, e a gente foi lá, casou, assinou o papel e tal. Se eu disser pra você que algo não mudou espiritualmente falando em mim, parece que eu tirei um peso e que eu já vivia coisas que eu não vivia espiritualmente falando, tá? Isso foi notório, assim, escuridão, e trouxe um pouco de luz pra dentro da minha casa. Foi mais ou menos assim, as coisas começaram a meio que ser diferentes.
dentro de casa. Isso até o meu esposo sentiu, e ele não é cristão. Enfim, passado um tempo, eu via que as coisas elas não tinham mudado. Porque a Jéssica do primeiro casamento, que achava que não era obrigada a nada, foi a mesma Jéssica do segundo casamento. E eu falava assim, que merda que eu fiz? E eu culpava Deus. Porque você me deixou casar e vim viver essa merda, essa vida medíocre. Tipo assim, falava um monte de coisa pra Deus, idiota, sabe? Porque a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente quer sempre achar um culpado. E por muitas vezes a gente não põe a culpa só em Deus, mas também põe a culpa no parceiro. Então a culpa sempre é do parceiro. Ah, porque eu faço de tudo, porque eu sou uma boa esposa, porque eu lavo, passo, cozinho, faço isso, faço aquilo. Ele que não reconhece, porque a culpa é dele por isso. Mas eu quero te dizer que se Deus te trouxe até esse vídeo, é porque alguém tem que mudar. E se é você que está vendo esse vídeo, é você que tem que mudar. Então, vamos lá. Eu falei pra Deus assim, Deus, eu não quero viver aquele casamento que eu vivia. Eu sei que não é aquilo que o Senhor tem pra minha vida. Essa vida louca, conturbada, cheia de brigas e não sem paz. Não, eu quero viver um casamento de verdade. Então, eu decidi ir um dia orar e falar pro Senhor assim, Deus, aquilo que eu vivia, eu não quero nunca mais viver. E eu sei que alguém tem que mudar. E esse alguém sou eu. Então vamos lá, eu vou mudar. Por onde eu começo? Daí eu me lembro que eu tava trabalhando numa empresa e como eu trabalhava no notebook, eu levava um fone e eu comecei a escutar a ministração de casais. E eu escutava Cláudio Duarte, pastor Helena Tanuri, e aí eu escutava pastor Mac Anderson, pastor Josué Gonçalves, eu escutava muito, gente. Eram 2 ministrações, 3 ministrações por dia, todos os dias eu assistia. E aí eu lembro que eu ouvia muito Lucinho Barreto também, que não era para jovens, mas eu gostava. Enfim, e aquilo foi despertando, tipo assim, foi jogando luz em algumas coisas que eu falava. Poxa, eu sou assim, então eu tenho que mudar nisso. Poxa, eu sou isso, então eu tenho que mudar nisso. E como eu estava disposta a mudar, eu não estava prestando atenção se ele estava mudando ou não. Isso era uma consequência para mim. Eu decidi mudar. E as consequências, elas viriam porque eu criei na lei da semeadura. Que a lei da semeadura é o quê? Se você quer colher paz, plante a paz. Se você quer colher amor, plante o amor. Então eu comecei a plantar e a semear aquilo que eu queria receber. E aí eu me lembro que as coisas elas começaram a fluir dentro da minha casa, as coisas começaram a mudar e eu vou te falar uma coisa. Quem conhece a minha história sabe que realmente as coisas mudaram. Só que o mais importante e o mais interessante de as pessoas saberem é dentro da minha casa. Hoje eu tenho paz. E, gente, algo que me emociona é ouvir o meu filho falando assim, que quando ele crescer, ele quer ser pai. Por quê? Muitas pessoas dão risada porque acham, ai, que besteira. Mas ele admira tanto o pai dele que ele quer ser pai. Então, eu já falei pro meu marido, eu falei, parabéns, porque você tem cumprido o seu papel com excelência. Meu filho vive falando que quer ter uma esposa, que quer constituir uma família. E você sabe por que ele fala isso? Porque ele admira o meu casamento, ele admira o lar que ele vive. Então, eu ouço muitas crianças falando, casar pra quê? Deus me livre. Porque vê que o casamento dos pais é uma bosta. E aí cria um trauma, né? E o meu filho não. Então, eu sei que eu tô no caminho certo. Eu creio que se Deus te trouxe aqui, isso é resposta de oração pra você. E eu quero te deixar uma tarefa. Isso mesmo, uma tarefa. Houve um dia em que, mesmo passando por tudo isso, depois de alguns anos, a gente sempre quer voltar atrás e a gente sempre quer desistir. E eu falei assim pra Deus, não aguento mais, Espírito Santo, me desculpa. Eu sei que existem princípios e que eu devo divorciar, mas eu não aguento mais, eu quero me divorciar. E aí eu comecei a orar. E o Espírito Santo falou assim pra mim, Jéssica, sabe qual é o problema? Você tem perdido a admiração pelo teu marido e essa também é uma das formas de amar. E eu falei assim, tá, e o que eu faço? Ele pegou e falou assim, pega um papel e uma caneta, eu vou te ajudar a trazer à tua memória o que te dá esperança. E eu falei, maravilha. E aí, eu peguei um papel e uma caneta e o Senhor começou a falar ao meu coração. E aí ele me trouxe algo que eu nunca havia
Gente, era motivo de brigas, na verdade, dentro da minha casa. Eu sempre fui uma pessoa muito chata, irritada, intolerante. E eu me lembro que o Senhor falou assim pra mim: você já percebeu o quanto o seu marido é engraçado? Falei, não. E ele começou a me trazer, gente, o Espírito Santo, ele está aqui pra nos ensinar em todas as coisas. Não acho que o Espírito Santo, ele só quer cuidar do teu espiritual, não. O Espírito Santo, ele te ajuda no espiritual, ele ajuda com a sua alma, ele te ensina em todas as coisas. Te aconselha como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, enfim. E aí, eu me lembro que ele foi falando e eu fui escrevendo e eu chorava. E ele me trazia a memória e eu falei, uau, Espírito Santo, me ajuda, tira as escamas dos meus olhos para eu conseguir enxergar todos os dias um ponto positivo, que os positivos, as qualidades, elas sejam maiores do que os defeitos, porque eu também não sou perfeita. E a partir daquele dia, gente, eu consegui enxergar a alegria dentro do meu esposo e a gente dá risada juntos, coisas que não aconteciam. Porque na verdade a gente só enxerga no outro aquilo que nós já temos dentro de nós. E se eu não conseguir enxergar a alegria dentro do meu marido, é porque eu não tinha alegria dentro de mim. E isso ninguém pode fazer por você. É você que tem que ser tratada junto ao Espírito Santo, entende? E hoje eu vou falar pra vocês que o sorriso que eu tenho no meu rosto, ele ficou por muitos anos sem eu ter acesso a ele. Mas eu sou imensamente grata pelo dia que eu quis desistir e fui falar com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, eu quero desistir, me ajuda. Porque às vezes a gente quer tomar decisões, né? Simplesmente eu não aguento mais, mas o Espírito Santo tá aqui pra te ajudar em todas as coisas. Então esse é o meu recado pra você. E eu quero que você faça essa tarefa. Pegue um papel e uma caneta, vá sentar lá e fala pro Espírito Santo, eu quero desistir. Mas eu vi que o Senhor falou com a Jéssica. Fala comigo também. Me ajuda, tira as escamas dos meus olhos e me faz enxergar tudo aquilo que o meu marido tem de bom. Tudo que a minha esposa tem de bom. Tudo aquilo que eu não sou capaz de enxergar. E faça com que isso cresça dentro de mim. Porque, gente, tudo que a gente foca, expande. Se você foca só nas dificuldades, elas vão expandir dentro da tua casa. Se você foca só nos defeitos do teu marido e da tua esposa, eles também vão expandir. Mas se você focar nas qualidades, no amor, na união, uau, em tudo que você já viveu, no teu sorriso, na alegria, ela também vai expandir dentro de você, dentro da tua casa. Começa a plantar aquilo que você quer colher. Por mais que você não consiga ver resultado naquele momento, você fala, faço, não vejo resultado. Existe um processo. Você vai plantar e vai regar. E no tempo certo, dará o teu fruto. Tá bom? Então eu quero dizer que eu amo vocês. Um beijo. E eu quero testemunho. Escreve nos comentários o testemunho aqui, tá? Deixa lá pra gente ajudar outras famílias, outras pessoas. E, gente, o mundo precisa da nossa história, tá bom? Então, é isso aí. De finalzinho do vídeo, a gente veio aqui cantar a música pra vocês. Que música? Se inscreva no canal pra ficar legal. Dá um like, compartilhe e faça parte da família. Não é muito bem assim. É muito bem assim. Vai. Faça parte da família e seja uma família extraordinária. Tchau.